O chamado de Deus é algo fantástico que acontece na nossa vida mesmo quando nós não esperamos. Viver para mim é esse espaço de acolhimento, é esse espaço que me fez enxergar um cristianismo assim de maior dependência de Deus. Para mim, a Reviver representa um recomeço. Por que um recomeço? Porque eu estava totalmente decepcionada com igrejas. Nem de longe a gente imaginava o que seria, né, essa nossa vinda para Portugal, o que isso representaria, o que isso nos proporcionaria. Né? Antes de sair do Brasil para cá, nós sentíamos como uma força que nos impelia a vir para Portugal. Então eu acho que a Reviver é isso, é esse suporte, essa família, que você se sente amparado e cuidado e amado. Desde o meu chamado com 14 anos no Palavra da Vida, eu já tive a convicção que deveria ser um missionário. E desde os 14 anos, então, essa convicção ela foi muito forte. E eu me tornei obreiro da Missão Evangelizadora do Nordeste, na Igreja Congregacional Central de Campina Grande. A minha origem é congregacional. E logo depois, quando eu terminei o seminário, eu tive o convite para ir para Santarém, então jamais imaginei que iria para região amazônica. E eu sempre dizia para Deus, Deus, se eu tiver de que ir para alguma região, eu jamais quero ir para a região amazônica, né? É muito longe, eu tinha medo, selva, etc. Mas foi o primeiro lugar que Deus me mandou. Mas foi uma bênção os 2 anos e meio que eu trabalhei ali, de ir nos barcos pequenos ali pelos rios Santarém, de Rio Tapajós, o Rio Amazonas, de poder realmente evangelizar em várias regiões ribeirinhas e levar o evangelho ali bem terras longínquas, em lugares que jamais imaginei que poderia pregar a palavra, né? Mas eu sempre tive a convicção, e quando eu volto para Campina Grande, depois dessa experiência na região amazônica, para evangelizar num projeto chamado Cantinho da Paz. Nós armávamos um verdadeiro acampamento a 300 metros de onde ficava a grande festa de São João, e nós conseguimos reunir ali uma média de 2.000 jovens, 2.000 pessoas, no final de semana 3.000 pessoas, então íamos evangelizar lá dentro do São João, e tínhamos várias barracas, né? Tínhamos a barraca da intercessão, a barraca da alimentação, a barraca de distribuição de literatura, a barraca de aconselhamento. Então era uma grande estrutura, e durante 5 anos eu fiquei à frente desse trabalho. E foi uma bênção a gente poder evangelizar, e muita gente se converteu no São João, em pleno São João ali em Campina Grande. Primeiro, depois o que aconteceu desse trabalho em Campina Grande foi o meu casamento com a Miriam. O engraçado é que eu casei com a Miriam e jamais falei desse meu chamado missionário, jamais falei que eu tinha esse chamado para sair do Brasil, que eu sabia que ia sair do Brasil, não sabia para onde ainda, achava que era para a França ou para outro lugar. Mas eu me lembro que nós tínhamos aí alguns meses de casados apenas, e eu falei para a Miriam que eu tinha tido um convite então para ir para Portugal. E aí ela caiu no choro, né? Porque ela não queria ir para muito longe, e ela disse, eu não tenho esse chamado. E eu disse para ela, o que tranquilizou muito o coração da Miriam, quando eu falei para ela, olha Miriam, eu não saio daqui de Campina Grande enquanto Deus não falar com você. Da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai ter que falar com você também. O chamado missionário é meu, mas ele tem que ser seu também. E eu então decidi tentar deixar o meu coração aberto para, se Deus tivesse alguma coisa para mim, realmente que Ele me mostrasse. E não demorou muito tempo, porque houve uma conferência missionária, e naquela conferência missionária Deus falou ao meu coração. Mas eu acho que o mais importante, o que eu tenho sempre
desde aquela época é a questão da obediência, né? A minha melhor resposta a Deus é a minha obediência. E eu senti que Deus me chamava e confirmou o chamado para eu acompanhar e para eu levar a palavra dele de alguma maneira mais longe. 1 ano e 2 meses praticamente depois que nós tínhamos casado, nós saímos de Campina Grande e começamos então a nossa vida missionária. Mas fomos para os Açores, e nos Açores nós fizemos muitos trabalhos lá, encontro de casais, encontro de jovens, um pequeno começo no trabalho na universidade. Nós tínhamos o trabalho na rádio, na Ribeira Grande, e foi muito bom, 2 vezes por semana eu pregava o Evangelho. E o Andrei nasceu em 95, e com o nascimento do Andrei nós tínhamos entrado nos Açores como turistas. Naquela época você podia ficar 6 meses como turista, renovar por mais 6 meses o visto, aí voltamos para o Brasil depois de 1 ano nos Açores. E na cidade de Viseu foi outra etapa na nossa vida. A gente aí já veio com visto de residência. O projeto Liderança Jovem, juntamente com o pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto em Brasília. Foi um período maravilhoso, onde a gente pôde treinar e formar vários líderes jovens portugueses. Fruto desse trabalho, nós começamos um outro trabalho chamado Liderança que Realiza, com o Dr. Robert Orr, que veio do Canadá, e aí campanhas e esse treinamento de liderança, que era um manual enorme de 500 páginas de formação de liderança, e aí fomos para Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Lisboa, Faro. Então, assim, várias cidades passamos assim, treinamos mais de 200 líderes portugueses de muitas denominações. E fruto de todos esses trabalhos, nós começamos, logo depois, nós mudamos para Lourosa, perto do Porto. Nós sentimos que devíamos ficar mais perto do Porto. E aí começamos o trabalho de ECC, o Encontro de Casais com Cristo, e plantamos o ECC. Converteu tanta gente, e tantos líderes, e tantas pessoas vieram e se juntaram no projeto do ECC, que quando nós fomos logo depois, 2 anos e meio depois, em 2004, aí fomos embora, eu fui embora para o Canadá fazer meu mestrado, deixamos uma equipe de 100 líderes portugueses, uma equipe de 100 portugueses. E hoje já vai no 27º, 28º encontro, existe até hoje o encontro do ECC, e depois eles começaram o EJC, Encontro de Jovens com Cristo também. Então o trabalho se expandiu de uma forma grande. E fruto disso ainda, de tudo isso, nós começamos o projeto Grão de Mostarda, que foi o meu último projeto em Portugal, que era um projeto que existia no Brasil, com Ricardo Barbosa, Ricardo Gondim, Valdir Stoernagel, Uziel Machado, Osmar Ludovico, e eles já faziam esse projeto no Brasil, e eu disse, por que não fazer o Grão de Mostarda em Portugal também? Um outro projeto, que foi o projeto de restauração emocional e espiritual de missionários e líderes, que fiz durante 4 anos com o pastor Osmar Ludovico, que também foi uma outra grande bênção. E o projeto de plantar a comunidade cristã na cidade de Albergaria, que foi o primeiro projeto de plantação de igreja que fizemos em Portugal. Começamos então em 2003 o projeto de plantação de igreja da comunidade cristã em Albergaria, e foi uma bênção. Essa igreja existe até hoje, tem cerca de 50 pessoas, e tem sido uma bênção para Portugal. Então Deus nos levou ao Canadá para a formação acadêmica, foi um tempo bom. Depois Deus nos levou para Anápolis, onde pastoreamos a Igreja Presbiteriana de Setor Sul durante 6 anos. Agora chegou a hora de ir para Lisboa. E então em 2015 vim para Lisboa, e aí fiquei evangelizando, indo pregando em várias igrejas, retomando os contatos no norte, no centro, e até que de repente em 2019 decidimos iniciar a igreja, o projeto de plantação de uma nova igreja aqui em Cascais, e poder, mesmo com um grupo pequeno, saber que Deus estava querendo uma coisa nova, uma comunidade diferente, uma comunidade mais aberta. Reviver, ela na verdade nasce inicialmente de uma grande vontade, né? De um desejo enorme nosso de estar junto. Então a gente se reunia aqui no domingo de manhã com o desejo de compartilhar da palavra, né? Aprender da palavra, louvar o nome do Senhor, e depois de tudo isso almoçar e ficar aqui praticamente o restante do domingo todo. E a gente, assim, viu a nossa igreja, né, depois batizada de Reviver, né,
surgir como uma coisa muito natural, muito espontânea. Então, tinha esse objetivo no começo? No começo não. No início, não. Na verdade, a gente queria estar junto. Isso fazia muito bem pra gente. Eu lembro que desde quando a gente assinou a escritura, e a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou aqui na casa foi agradecer a Deus e dizer que essa casa não era nossa, que sobretudo essa casa ia servir a Deus, né? Ia servir as pessoas, né? Que não seria uma casa só para o deleite da nossa família, mas que seria uma casa de bênçãos. A gente só não imaginava que futuramente um trabalho missionário começaria aqui, né? Para mim, a Reviver representa um recomeço. Por que um recomeço? Porque eu estava totalmente decepcionada com igrejas. Eu queria estar perto de Deus, mas queria muita distância de igrejas. Mas a Reviver me trouxe esse amor, essa necessidade do convívio com meus irmãos. Então, a Reviver, para mim, realmente representa um recomeço, vida com Cristo e com os irmãos, comunhão. Antes de sair do Brasil para cá, nós sentíamos como uma força que nos impelia a vir para Portugal. Essa força nada mais é do que Deus no controle das nossas vidas. E eu creio que a Reviver foi a confirmação disso para nós aqui em Portugal. Eu vejo assim. Então, todos os outros objetivos, todo esse encorpamento, na verdade, veio acontecendo na caminhada. No momento que a gente caminhava, ouvindo a voz do Senhor, aí sim os caminhos, os passos eram direitados. E a gente partiu então para a legalização da igreja. Então já estamos a passos largos, já conseguimos o nosso certificado de admissibilidade, já vamos partir agora para o registro dessa Reviver e um registro formal daquilo que já está registrado espiritualmente, né? E é muito importante para nós fazer parte deste começo, porque como se fala no popular evangélico e nas igrejas de um modo geral, uns plantam, outros colhem, né? Então a gente plantou, a gente vai regar, outros vão regar junto conosco, mas esse é um trabalho que será eterno como Deus é eterno. E a gente tem muito orgulho de participar de uma coisa que tem um começo e que vai continuar, e outros vão plantar, e outros vão regar, e outros vão colher, mas que Deus é quem está na frente de tudo. Viver para mim é esse espaço de acolhimento, é esse espaço que me fez enxergar um cristianismo assim de maior dependência de Deus, né? E agora a nossa sede e a minha principal questão aqui em Portugal, eu fiquei muito impressionada com o ceticismo dos portugueses, né? Aqui a gente tem um número de pessoas que não acreditam em Deus muito grande. Então, a Reviver hoje, a gente tem um trabalho de mulheres que tem sido assim uma bênção. A gente tem 2 pessoas que não conheciam a fé cristã e é um trabalho assim muito gratificante. A gente está conseguindo, e é o que a gente deseja, né? Transmitir o amor desse Deus, né, que nos acolhe, transmitir para outras pessoas. O que conta é você se colocar à disposição do Senhor, né? Isso é o que mais conta. E a obediência. Talvez perder esse fardo que a gente carrega dessa imagem de missionário que é um ser fora do comum, né? Não, nós somos muito comuns, né? Nós somos muito comuns. Jesus escolheu os 12 discípulos muito comuns, né? Então, mais uma vez, tudo tá e vem ao encontro da obediência. O grande sonho que a gente sonha para Reviver é que ela seja, como a Mira falou, essa igreja que é uma família, né? Por mais que ela cresça, que a gente seja uma família. Ao mesmo tempo que seja uma igreja firmada na palavra, uma igreja reformada, mais contemporânea, dinâmica, viva. E em terceiro lugar, que seja uma igreja missionária, que forme líderes, que se expanda, que tenha essa visão de alcançar, como uma igreja multicultural, alcançar pessoas de várias nacionalidades em Portugal e na Europa. Esse é o nosso grande sonho.